Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, meus amigos da Rede Internacional de Televisão. E com muita alegria e com muita confiança no nosso Deus, eu venho aqui nos estúdios da RIT mais uma vez para trazer até o senhor e até a senhora as informações da Palavra de Deus. Na programação de ontem, nós estávamos falando sobre o que a fé, para que a fé me serve, né? E o que eu posso ter por meio da fé. E nós começamos ontem falando sobre a salvação. Para que a pessoa possa ser salva, ninguém nasce salvo, não. Para que a pessoa possa ser salva, ela vai precisar de adquirir a fé para a salvação, como também a fé para a cura, enfim, para a prosperidade, para qualquer área da vida, o ser humano necessita ter fé. Sem perder tempo, sem mais delongas, como diz alguns, vamos voltar aqui ao texto de Romanos 10, versículo de número 8, ele diz assim, até o versículo de número 17. Eu vou ler com você, ele diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo, versículo de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14 ele diz, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então vejamos bem. Nós temos aqui essa declaração do apóstolo Paulo e ele diz para o povo de Roma, ele dizia, a palavra está junto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. A palavra, quando você a ouve e você guarda aquela orientação de Deus, você tem como repeti-la na sua boca. Nós falamos na programação de ontem que confessar não é a pessoa chegar e dizer ou para Deus, ou para o pastor, ou para o sacerdote, né, a pessoa chegar e contar os erros, as falhas que ela teve na vida ou que ela tem. Esse confessar o qual o apóstolo Paulo se refere é o falar a mesma coisa. Dizer, repetir as mesmas palavras. Por isso é que há uma necessidade que a palavra esteja na nossa boca, esteja, melhor dizendo, no nosso coração, e a nossa boca, então, poderá pronunciar, repetir esta palavra que há dentro do nosso coração. Inclusive, as escrituras, elas declaram que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração estiver cheio de medo, eu vou falar de coragem? Claro que não vou. Se o meu coração está cheio de amargura, eu vou falar de amor? Claro que não vou. Se o meu coração está perturbado, eu vou falar de paz? Claro que não vou. É por isso que é necessário que a palavra de Deus ela esteja no coração da pessoa. Por quê? Porque sem Deus nós vivemos atormentados. Sem Deus nós vivemos enfermos. Sem Deus nós passamos por situações difíceis, o qual a nossa alma não se aquietará. E nós vamos querer falar do medo, do receio, das dúvidas, das preocupações que nós estamos vivendo. Mas quando nós ouvimos a palavra da fé, é necessário que passemos a concordar, quer dizer, como Paulo diz aqui, a
confessar o mesmo que Jesus diz a nosso favor ou a nosso respeito. Como, por exemplo, você que tem, a pessoa que tem um problema de saúde, se alguém chegar e perguntar, fulano, como vai você? Eu estou doente, tenho efizema pulmonar, tenho problemas de diabetes, eu tenho problemas de colesterol, eu tenho problemas de coração. A pessoa, de uma maneira natural, ela vai falar daquilo que ela tem, concordando com o parecer do seu médico e de um exame que ela tenha realizado. E o que vai acontecer com esta pessoa? Ela está falando algo que ela recebeu por um diagnóstico que ela possui. Então, é o que está nela. Só o que Deus diz acerca disso? Ele diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso está em Isaías 53, versículo 4 e 5. Então o que acontece? Jesus está dizendo que pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas nós, por um diagnóstico ou por um sentimento, o que nós falamos? Nós falamos do que sentimos. Nós falamos daquilo que foi diagnosticado por meio de um exame que não mentiu, foi diagnosticado um problema no nosso corpo. Quando você ouve a palavra de Deus e ela entra no seu coração, ao invés de concordar com o diagnóstico, você passará a concordar com aquilo que Jesus falou. Então, para o meu corpo, eu estou enfermo. Para Jesus, eu estou sarado. Se eu falar do que eu tenho no meu corpo, eu estou concordando com Jesus? Não. É aí onde muitas pessoas dizem, pastor, por que eu vou falar que eu estou curado se eu estou sentindo todos os problemas no meu corpo? Por que, pastor, eu vou dizer que eu estou bom quando na verdade eu não me sinto bom? É por causa disso que entra esse elemento chamado fé. Que é essa confiança naquilo que Deus diz acerca de você a teu respeito ou a teu favor. Que no caso aqui, por exemplo, Deus está dizendo a meu favor, a seu favor. Que nós pelas feridas de Jesus, fomos sarados. No meu sentimento, eu sinto a doença, eu sinto o problema. Agora, no meu coração, eu tenho o quê? Eu tenho a fé, que diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou confessar. Eu vou concordar com Jesus, eu vou falar a mesma coisa. Aí ele diz, aí eu serei salvo. Ser salvo é ser liberto. Ser salvo é ser curado. Ser salvo é ser uma pessoa abençoada. Está dando para você entender agora, nesse momento, porque que algumas pessoas, embora elas façam parte do povo de Deus, elas não são libertas e elas não são curadas pela fé? Porque a fé tem que fazer a pessoa expressar o que está no coração dela. Se no meu coração ou no seu tiver medo, vamos falar do medo, é lógico. Tiver dúvida, vamos falar da dúvida. Mas se tiver certeza, confiança, vamos falar da confiança. Porque ele diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, então no meu coração eu creio, com a minha boca eu vou confessar. Eu vou testificar, eu vou afirmar aquilo que está onde?
que está no meu coração. E ao afirmar aquilo que está no meu coração, o que vai acontecer? Ele diz aqui, você vai sair do buraco, você vai sair do abismo, você vai achar a salvação, você vai achar a solução. Quando você crer no seu coração, você passa a receber o direito de ter de posse aquilo que você recebeu de Deus. Aquilo que Deus falou ao seu coração. Aí a sua boca vai pronunciar, a sua boca vai repetir o que Deus falou ao seu coração. Isso que é a fé que traz a salvação à vida da pessoa. Isso que é a fé que traz a libertação para a vida da pessoa. Porque aí a pessoa encontra a salvação, que é o livramento, né, daquilo o qual ela estava presa. Que isso pode ser no sentido espiritual, material, tanto faz. Qualquer um deles vai funcionar a mesma coisa. Essa fé, então, vai fazer a pessoa falar. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai passar a invocar a Deus. Ela vai passar a chamar a existência daquilo em seu coração. Aí é onde o apóstolo Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o que Deus falou, o que Deus garantiu, o que Deus afirmou, o que Deus declarou, essa pessoa tem o direito a viver aquilo que o Senhor Deus, na palavra, disse para aquela pessoa. Por isso que no versículo de número 14 ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Por que aquela pessoa, por exemplo, que está doente, embora ela professe a fé cristã, né, a fé em Cristo, por que ela não ora para ser curada? Porque ela não tem a fé. Alguns dizem assim, não, a fé era para os tempos dos apóstolos. A fé foi para o tempo daqueles primeiros, da igreja primitiva. Hoje não. Ou naquele tempo a ciência era escassa. Não era não. A ciência resolvia. Agora você lembra daquela mulher que o Senhor Jesus se refere a ela em Marcos 5? Ela foi desenganada pelos médicos, já existia. Já havia, né, doenças que a medicina curava. O problema é que tem situações, principalmente de doenças, que a medicina cura. Só que tem doenças que a medicina não cura e a fé cura. Então o que se deveria trabalhar? Deveria-se trabalhar a ciência e a medicina juntos. Ao invés, né, como tem, por exemplo, as pessoas levam ao extremo. Tem pregadores que dizem, se você tem a fé, você não vai fazer isso. A ciência diz, né, e debocha da fé. Quando a ciência não resolve, nada vai resolver. Ao passo que a fé, ela precisa ser desenvolvida para que cada pessoa, por isso que ela é pessoal, eu não posso tentar embutir a minha fé em você e tirar resultados para você através da minha fé. Eu não tenho como eu fazer isso, exceto através de um dom que a Bíblia fala que é o dom da fé, que não é disso que nós estamos tratando da fé na palavra de Deus, que é a fé individual de cada um, né? E que você não vai depender de um dom de alguém, para que, se possível, isso não ocorra, você perde a bênção e você pode adquirir a fé por meio da palavra de Deus. Por isso, ele está dizendo, como invocarão em quem não creram? Como é que a pessoa vai orar acerca de algo que ela não acredita? E ele diz, como crerão se não ouviram? É impossível que uma pessoa tenha uma fé bíblica se ela não ouviu a Bíblia. Hoje as pessoas têm uma teoria. Ouviu falar, fez isso, muito vago, de Beltrano que falou, que fulano que disse, só que a pessoa às vezes não ouve a Deus. Por isso que ele está dizendo, como ouvirão se não há quem pregue? Senhora, senhor, se você não ouvir a pregação da palavra de Deus, você nunca vai ter uma fé bíblica
para resolver os seus problemas. Você poderá ter uma fé emocional, como muitos às vezes, esse se emociona, eu sei, Deus vai curar, Deus vai abençoar, Deus vai derramar graça, e não derrama. Mas eu tenho certeza, e não acontece nada. A fé que vem da palavra de Deus, ela só vem pela pessoa ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, essa fé bíblica é gerada dentro dela, e isso dará à pessoa a condição de fazer 3 coisas. Primeira, confessar. Eu já te disse que confessar é testificar, quer dizer, é confirmar. Se você está numa peleja contra alguém, você precisa de uma testemunha, você chama a testemunha e diz, fulano, foi assim ou não foi? Você dá o seu relato, você fala e você diz, foi isso que aconteceu? E a pessoa diz, foi isso mesmo. Pois é, então o que a pessoa está fazendo? Ela está confirmando o que você falou. Ela está testificando, ela está comprovando o que você disse. Assim é a fé que é gerada pela palavra de Deus no coração da pessoa. Você recebeu, você então vai confessar, você vai testificar, você vai confirmar aquilo que Deus falou. Então você vai fazer isso. Primeira coisa que você vai fazer, você vai testificar, você vai confirmar o que Deus falou a seu respeito. Segunda coisa que você faz, você crê. Crer, meu amigo, minha senhora, não é fechar os olhos, eu brinco quando falo sobre isso, mas de uma maneira sadia. As pessoas fecham os olhos, cerram os dentes, né, firmam os punhos, e eu creio porque creio e eu creio. Crer, biblicamente, não é fazer expressões ou fazer declarações. Crer é agir. Em outras palavras, se eu creio em Deus, eu estou com um problema que está tirando a minha paz. Eu ouvi a palavra de Deus. Eu criei. Então o que eu vou fazer? Eu vou me aquietar. E as pessoas podem dizer, mas fulano, o céu está caindo, está tudo acontecendo, você vai acabar tudo, vai destruir tudo. Vai não. Por que não vai? Porque Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu vou permanecer tranquilo na minha posição. Eu não vou me descabelar, eu não vou gritar, eu não vou sair correndo. Por quê? Porque eu estou crendo. Crendo no quê? Crendo no que Deus me falou. Crendo naquilo que o Senhor Deus me disse. Crendo naquilo que eu estou confirmando que Deus colocou no meu coração. Quando eu faço isso, eu estou caminhando, dando os passos que vão trazer a salvação de Deus na minha vida. Eu vou afirmar o mesmo que Deus fala, eu vou crer, quer dizer, eu vou agir sobre o que eu falei, porque tem pessoas que elas falam uma coisa e fazem outra. A pessoa fala algo, mas faz diferente do que falou. A pessoa diz assim, não, Deus é poderoso, Deus é grande, Deus já orei a Deus, eu já pedi para Deus e Deus vai trazer a bênção. Só que na hora que essa bênção não chega, a pessoa entra em pânico e começa a questionar e começa a dizer, Senhor, por quê? Meu Pai, meu Deus, eu estava tão confiante, eu tinha certeza que o Senhor iria fazer e o Senhor não fez. Ué,
Quer dizer que se tivesse acontecido, então a minha fé teria funcionado? Não, amigo. Senhora, senhor, use sua cabeça. Quando é que a pessoa precisa tomar remédios? Quando ela estiver com doenças. Ninguém sem doença sai tomando remédio, não. E você toma remédio, principalmente o doutor disse assim, se a dor não passar, você toma mais um. Quando é que você tem que usar a sua fé? A sua fé você tem que usar principalmente na hora que o problema estiver se agravando. Não se usa a fé quando o problema desapareceu. Aí já não é mais fé, aí já é comemorar, é partir para o abraço. Mas na hora que o negócio aperta, é que você usa a fé. É ali que você tem que permanecer firme. É ali que você tem que agir como se nada estivesse vindo contra você. Você está agindo com naturalidade. Por quê? Porque você sabe que Deus vai cumprir o que Ele falou. Você tem certeza que Deus vai cumprir o que Ele te disse. Você vê? São esses os dois passos. Primeiro, testificar, afirmar o que Deus falou. Segundo, crer, que é agir. Você vê que Jesus ele não ficava preocupado, não. Certa vez chegaram para ele e disseram assim, olha, Senhor, Herodes mandou te dizer que vai pegar o Senhor e vai te matar. Ele virou e disse assim, vai lá e diz àquela raposa que eu efetuo curas, expulso demônios e no terceiro dia eu ressuscito. Fala para ele que eu não estou com medo, não. E Jesus não saiu. Olha, pessoal, pega aí, pega o cesto, vamos embora, pega o pão, pega o peixe, vamos embora, vamos sair daqui, porque senão Herodes vem no meu encalço. Não, Jesus não foi, não. Ele ficou tranquilo. Por que Jesus ficou tranquilo? Porque ele cria que aquilo ali não ia acontecer, porque ainda não tinha sido liberado pela palavra de Deus para que aquilo fosse feito. Assim é que nós temos que permanecer diante da dificuldade. Terceira coisa para mim poder fechar aqui, que já está encerrando também o nosso tempo. Passa rápido falar de coisa boa. A terceira coisa para ser salvo, né, depois de confessar, de crer, é aceitar. Olha, às vezes muitas pessoas elas não aceitam aquilo que o Senhor Deus ele fala. Principalmente, por exemplo, porque Deus ele fala com a gente coisas fáceis e coisas descomplicadas. Como assim, pastor? Às vezes tem aquela pessoa que viveu uma vida muito distante de Deus. Falhou, errou, pecou, e às vezes de uma maneira terrível e grande. E na hora que você chega, dá a palavra de Deus, aquela pessoa ouve, abre o coração, recebe aquela palavra, admite, confessa o erro, pede perdão. E ali você diz assim, agora Deus está contigo, você é uma nova criatura, levante a sua cabeça e olha para Deus. Às vezes tem gente que diz assim, como é que pode? Isso era um assassino, um bandido, uma prostituta, um adúltero, um corrupto. E agora essa pessoa diz que é de Deus. E às vezes a própria pessoa que está ouvindo, ela não aceita, porque a pessoa diz assim, será que Deus vai perdoar? Será que Deus vai salvar uma pessoa igual eu, perverso, mau, sujo, imoral, imundo? Será que Deus, pastor, vai me salvar depois de tudo que eu fiz? Você vê que no versículo 10 de Romanos ele diz
Com o coração se crer para a justiça. Com o coração você aceita. E com a boca você confessa para a salvação. Você precisa aceitar a palavra de Deus como ela é. Se Deus diz que se você entregar os seus caminhos a Ele, Ele fará tudo, então entregue. Se Deus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então vá a Jesus agora, com todo o cansaço, com toda a opressão. Você pode ter sido um feiticeiro, você pode ter sido uma pessoa que serviu aí a imundícia, mas você não quer mais. Você quer ser uma mulher de Deus, você quer ser um homem de Deus, aceite a palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus em seu coração. Em Jó, no capítulo 22, versículo de número 21, Jó, ele diz, aceita-te, peço. Olha o que ele está dizendo, aceita a palavra de Deus. Tem gente que às vezes não aceita não. Você vê que Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro chegou e disse, não, senhor, o senhor não vai lavar não, de forma alguma. Jesus virou e disse, Pedro, se você não me deixar lavar teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse, não, senhor, então lava tudo agora. O senhor pode lavar tudo que o senhor quiser. Pedro não queria aceitar aquele gesto de Jesus para a vida dele. Como tem pessoas que às vezes dizem, não, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser assim, e não aceita a salvação. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, e que eu estou falando com a senhora e com o senhor hoje, e que você está perdido. Você está perdido por quê, meu amigo? Porque você não aceita o que Deus tem te mostrado. Você não aceita a palavra de Deus como regra de vida. Você trespassa ela, você pula sobre ela, você não fica nela. Então, por isso, aceita essa palavra hoje. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Pai e nosso Deus. Senhor Jesus, comigo há uma multidão, Jesus. E tem pessoas agora aceitando a salvação. Tem pessoas agora, meu Deus, que ouviu essa palavra, entendeu? E estão querendo serem salvas. E elas estão orando comigo. Oh, meu Deus, entra no coração desta pessoa agora. Que essa palavra que falou no coração dessa jovem, que falou no coração dessa mulher, desse empresário, desse trabalhador, deste político, que esta palavra, meu Deus, agora seja poderosa para salvar esta pessoa dela mesma, da ignorância, da estupidez, da arrogância. Meu Pai, em nome de Jesus, entra nesse coração agora e o transforme, faça dessa pessoa uma nova criatura a partir deste dia de hoje. Nós te louvamos por isso e abençoamos estas pessoas no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, eu estou encerrando a programação, quero lembrar a senhora e o senhor que nesta terça-feira, 8, 2 e 7 horas da noite, nós temos os trabalhos na Igreja da Graça de Deus. Quer experimentar mais de Deus? Travessa 14 de março, 1589, aqui no bairro de Nazaré. E você pode, por exemplo, participar hoje e receber aqui o pergaminho para você fazer o seu pedido da Sexta-feira da Paixão, agora que nós estaremos reunidos na Casa de Deus, nesta sexta-feira maior, como diz alguns, mas é sexta-feira como qualquer um. Mas nós vamos comemorar o dia em que Jesus deu a vida por nós. E você, como cristão, você deve vir à igreja, pegar esse panfleto, fazer o seu pedido, trazer na sexta-feira, nós vamos cravar na cruz. E Deus vai tirar todos aqueles males que estão sobre a sua vida, o Senhor Deus vai tirar em 3 horários, 8, 2 e 7 horas da noite. Agora, 23 horas, eu quero fazer uma vigília, que é a vigília dos valentes. Quando Jesus foi preso, todo mundo correu. Jesus foi morto, todo mundo fugiu, entrou dentro dos quartos e não quiseram sair. Só teve alguns que saíram, como Maria, como João, como Madalena, assistiram à crucificação, estiveram presentes com Jesus, foram até o túmulo,
né? Então, nesta sexta-feira, às 23 horas, estou convocando o povo de Deus. Você que é de Deus, venha participar conosco em nome de Jesus. Eu fico por aqui, um grande abraço. Bom dia, amigo. Não tenha medo de se abrir comigo.